Eu vejo hoje o Brasil um país refém das circunstâncias e escravo das suas necessidades, e muito desse problema vem da Casa Legislativa. Primeiro porque nós perdemos a nossa soberania, né, tanto política quanto econômica. Nós fomos esvaziando o Estado brasileiro, permitindo que a capacidade de fazer leis, né, e de regular os nossos mercados tenha sido transferido para acordos internacionais e fazendo uma transnacionalização do centro de decisão. Então isso aconteceu no âmbito macroeconômico global, mas também, o que é pior, no nível individual. A percepção do indivíduo hoje comum é que tem um divórcio entre a capacidade de fazer política, né, de decidir, e o exercício de fato do poder. Então o indivíduo hoje ele não acha mais que consegue opinar sobre as coisas mais comuns da vida dele. Escolher a pedagogia da escola, a própria liberdade de expressão, a livre iniciativa, ele tem sido cada vez mais, experimentado cada vez mais uma interferência do Estado. Então a gente tem uma perda de soberania, tanto nacional quanto individual. E a fonte desse problema vem da Casa Legislativa. E é por isso que eu resolvi fazer parte, né, de um projeto político, de um grupo político, que a gente pudesse retomar tanto a soberania de fazer leis, de decidir, né, o futuro do Brasil na sua força econômica, na sua força política, quanto também no nível individual, a capacidade do indivíduo de fazer escolhas e colocar uma barreira clara à ação do Estado. Eu vejo que para o primeiro ano de mandato, a gente tem que trabalhar com 3 grandes pontos que são emergenciais, né? O primeiro é a gente facilitar o incentivo ao microempreendedorismo no Brasil, né? Então, assim, você tem uma dificuldade hoje da obtenção de microcrédito, tanto por um excesso de regulamentação quanto de dificuldade do ambiente de negócio. E eu vejo, sem dúvida, assim, o BNDES, o governo federal, podendo atuar de forma muito ativa, né, e incisiva para produzir esse ambiente e fornecer a capacidade dos microempreendedores voltarem a atuar no Brasil. As pequenas e médias empresas foram bastante afetadas, algumas destruídas, tá? Por causa do fica em casa, a questão do ambiente econômico pós-pandemia. Então esse é um primeiro projeto que a gente tem que atuar, mas que não é só emergencial, ele tem que ser definitivo. O Brasil precisa voltar a ter uma indústria, né, de pequenas e médias empresas muito ativa e forte. A segunda questão é a recuperação de soberania. A gente tem uma decisão importantíssima ano que vem, que é a entrada no OCDE, e que a gente tem que entender bem como vai ser feito isso. O Congresso tem aceitado de forma muito pacífica os acordos internacionais, esquecendo que a gente vive um momento de geopolítica que voltamos a um cenário multipolar, onde você tem uma multipolaridade dos países. Então a gente tem perdido essa soberania. Existe uma guerra por alimentos, isso é claro, até por causa dos próprios números e do planejamento que você vê de alimentação no mundo. Você vai ter uma necessidade, um aumento, né, de demanda na carne de 200 milhões de toneladas para 470 nos próximos 30 anos. Você vai ter um acréscimo de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Você tem uma China que está hoje ansiosa e desesperada por alimentos. Nós temos que entender esse cenário mundial e entender como o Brasil vai se posicionar geopoliticamente. Então, uma legislação que proteja, dê segurança alimentar e, ao mesmo tempo, recupere a soberania brasileira é muito relevante como um segundo item de mandato. Assim como também uma reforma educacional. Não ampla, o Brasil fez várias reformas educacionais e todas uma catástrofe, né? A gente precisa não ter um modelo único, como tem na BNCC, ou uma única pedagogia com habilidade e competência. A gente tem que olhar o Brasil com essa pluralidade que tem. Muitos parlamentares entendem a necessidade de quase que homogeneizar a educação no Brasil. Isso é um grande erro, tanto do ponto de vista pedagógico como curricular. A gente tem que permitir uma pluralidade de métodos, inclusive de sistema de financiamento. Separar, né, o financiamento público da execução pública, como outros países fizeram e deu muito certo. Esses 3 itens são fundamentais para a gente começar a recuperar aquela questão que eu disse no início, a soberania tanto do país em ter o equilíbrio e a sua força política e econômica nas suas mãos, ao mesmo tempo que permita que exista uma liberdade de escolha, respeitando a liberdade e a soberania do indivíduo. Esse aspecto talvez seja um dos que eu seja mais crítico. Aliás, o Pontes de Miranda, uma vez eu estava lendo uma matéria do livro do José Pedro Galvão de Souza, e ele fazia menção a uma frase do Pontes de Miranda que falava que o Brasil sofre do apriorismo jurídico, que é essa mania de tentar copiar as instituições e a legislação do estrangeiro sem nenhuma realidade, conexão com a nossa vida concreta, a nossa cultura, os nossos direitos naturais e históricos.
E essa é uma realidade, né? A lei virou muito mais uma representação de grupos de interesse do que você ter uma qualidade que faça sentido para a população, que a população sinta, né, abarcada pelo judiciário, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então as nossas leis são muito distantes da realidade. Então a gente tem essa famosa frase no Brasil, né? A lei não pegou, como se a lei tivesse que pegar. Mas é porque ela está tão distante da realidade do cidadão que para ele isso não faz sentido. Isso tem a ver com a qualidade das leis. Um outro problema que refere à própria qualidade é a discussão no Congresso Nacional. Nós pensamos muito em políticas públicas de curto prazo, de efeitos imediatos, sem pensar nos efeitos imediatos dela, sem pensar assim, no conceito de nação, de geopolítica, de posicionamento estratégico nas próximas gerações. A gente está trabalhando muito com efeitos imediatos das leis, como se elas fossem feitas para resolver problemas pontuais e não criar uma estrutura de segurança jurídica e de ordenamento da sociedade. Então, é claro que esse aspecto da qualidade da lei, hoje eu vejo como um aspecto muito crítico, né, não só na sua confecção, quando ela é feita no Congresso Nacional, mas na sua aplicação dentro do Judiciário. Olha, esses casos dos institutos jurídicos, principalmente a questão da arbitragem do compliance, são excelentes casos de institutos, diplomas que foram trazidos, né, como um apriorismo jurídico para o Brasil e depois eles foram capturados ou corrompidos, né, pelo mercado local. Olha o caso, por exemplo, do compliance. O compliance começou com uma ideia muito boa de a gente poder botar dentro das empresas algumas áreas que ajudassem os empresários a estar, né, em conformidade com a lei, ajudando, inclusive, permitindo que eles não tivessem, né, nenhum problema dentro da sua estrutura de ação operacional, que depois viesse a gerar um passivo jurídico, tanto da esfera civil quanto criminal, enfim, de todo o ordenamento. Olha o que ele se tornou. Ele aos poucos foi se tornando um órgão de controle exagerado, quer dizer, um braço do Estado dentro das empresas. Existe hoje uma uniestatalidade dentro das companhias. O Estado utiliza o compliance agora como instrumento de fiscalização, inclusive, né, de dever de informação sobre coisas que não necessariamente são ilegais ou estão fora dessa conformidade jurídica. O fato é que isso fere, para mim, de forma clara, né, os direitos fundamentais, tanto dos donos, dos empresários, das próprias empresas, né, desse direito constitucional que tem da empresa sua livre iniciativa. Porque você tem um espião ali dentro do Estado, né, dentro da empresa, que é o Estado, com um braço, né, dentro da companhia, quase que espionando e gerando inquisidores dentro das empresas, com às vezes mais poder, inclusive, do que o próprio presidente da companhia em tomar decisões. Então você tem um modelo que, se você contasse isso para o Stalin alguns anos atrás, ele ia dizer, cara, essa ideia é genial, vamos fazer isso. O Brasil foi aceitando esse modelo dessa oniestatalidade, essa onipresença do Estado, que ela pesa de forma excessiva, tanto no nível individual quanto no nível corporativo. E veja, não é só o problema do instituto em si, é a combinação desses institutos. E aí eu vou falar da arbitragem. A arbitragem também começa com uma boa ideia de você fazer a sua, né, autocomposição numa mediação, ou até mesmo aí você vai para uma câmara arbitral e você tem ali uma discussão privada sobre assuntos técnicos e que você foge um pouco da morosidade, eventual morosidade do judiciário. O que isso se tornou no Brasil? Se tornou um esvaziamento do judiciário, né, se tornou um esvaziamento da soberania, onde, por exemplo, fundos soberanos internacionais, que não são apenas fundos de investimento, eles representam países. Eles têm comprado ativos estratégicos no Brasil, compram ativos estratégicos no Brasil, utilizam da arbitragem para fugir da questão do judiciário, da cobertura jurisdicional, e colocam toda uma geopolítica e uma orientação de nação fora do escopo de uma discussão de ativos estratégicos, que você tem com portos, que você tem na energia elétrica, que você tem no petróleo. Agora, isso se agrava quando você está falando de monopólios e oligopólios internacionais, que têm entrado no Brasil, utilizam, né, do compliance mais a arbitragem para poder dominar os mercados e eliminar a concorrência. Você tem casos de empresas monopolistas no Brasil, por exemplo, no setor financeiro, que utilizam a arbitragem, a autorregulação e o compliance. E aí eles simplesmente têm um efeito devastador, fazendo às vezes do Estado na concorrência. Eles são capazes, em alguns casos, de regular os seus próprios clientes. Agora você imagina, você tem uma companhia que é monopolista ou está no oligopólio e ela tem a capacidade de, primeiro, regular os seus clientes numa autorregulação. Segundo,
exercer essa função do compliance dentro das companhias, investigando os seus clientes, né? E depois, o lugar, por exemplo, de decisão do conflito, eventualmente dos seus clientes ou das empresas que se relacionam com ela, é na sua câmara de arbitragem. Você tem ali um estado paralelo, né, com grande influência, por exemplo, na economia, com grande influência na sociedade civil, um poder que se tornou excessivo por causa da combinação desses institutos. Então a gente tem que sim rever o compliance para adequar e evitar captura. Na questão da arbitragem, ela se torna ainda mais complexa porque você tem famílias, né, grupos jurídicos que dominaram o Instituto da Arbitragem, fazendo clubinhos, onde você vê uma repetição de juízes, de árbitros, você vê uma repetição de árbitros, uma repetição dos advogados, alguns até, ironicamente ou jocosamente, chamam de empatagem, porque no final não se decide nada, tenta-se uma solução que é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e você não tem de fato, né, um ordenamento jurídico que permita um ambiente de desenvolvimento. Isso foi distorcido no Brasil. Então a gente tem que olhar a lei, né, que foi feita da arbitragem, a lei que foi feita de compliance, olhar como são os efeitos disso no mercado brasileiro, e é por isso que você tem que entender, né, os direitos, quando a gente monta, né, os ordenamentos, os diplomas, para a realidade do mercado brasileiro, protegendo contra eventual captura. E esse é um problema que se repete no Brasil. Não só os institutos são capturados por alguns grupos, como eventualmente até as autarquias, né, dentro do governo. Vão se formando autarquias que vão sendo capturadas. O Estado brasileiro é um Estado muito sujeito à captura por determinados grupos, geralmente por aspectos técnicos que se utilizam, né, justificativas técnicas, mas a gente vê essa captura. Nesse sentido, tanto o compliance quanto a arbitragem são necessários, né, rever todo o ordenamento, principalmente vis-à-vis, em face do impacto econômico que a gente está vendo na sociedade. Olha, eu creio que o problema nasce, não é de um nem de outro não, nasce dos dois. Quer dizer, não é nem só na produção legislativa, nem na qualidade da interpretação das leis. Você vai ter um problema na combinação desses dois pontos. Primeiro, na esfera legislativa, a gente tem uma discussão muito rasa e apressada, né? E às vezes pouco fundamentada, ou até mesmo com pouca visão de futuro, daquele efeito imediato que a gente fala. A gente só olha o efeito imediato das leis, não o efeito imediato, né, mais para frente, sobre o impacto disso na sociedade e no país. Então nós temos uma discussão muito rasa, apressada, e que não vai de fato, não consegue entender a combinação de repente de uma lei e vis-à-vis essa combinação de outros do ordenamento jurídico como um todo, e acaba criando um ambiente que é maléfico, né, para a sociedade ao tentar criar uma inovação. E aí é o problema clássico, que a lei já nasce com o vírus da sua reformulação, da sua revisão. E isso é muito comum no Brasil. A gente tem visto isso em todo o ordenamento. No sistema penal, no direito penal, no sistema processual penal, no direito civil, nasce uma nova lei, uma nova inovação jurídica, e imediatamente, 2 anos depois, a Câmara já é chamada para rediscutir vários aspectos que foram muito mal formulados naquele momento. Agora, existe um outro problema, que é o excesso da hermenêutica. O Brasil virou o país da hermenêutica. Aliás, virou não, ele já é o país da hermenêutica. Então a gente não olha as leis sob um aspecto claro de controle de constitucionalidade. Você acaba tendo várias teorias e não existe uma oficial, não existe uma orientação oficial, né, da Constituição, do próprio Parlamento, do Brasil, do povo, de como deveria ser interpretada certas leis. E a gente cai, talvez por influência também desse relativismo que a gente vive hoje, numa hermenêutica que cada juiz interpreta de um jeito, cada instância interpreta de um jeito, e você tem uma grande discussão sobre a interpretação disso, baseado naquilo em que o juiz acha que deveria ser o seu efeito social. Só que isso é uma distorção causada, no meu ponto de vista, até pelo pós-positivismo, que aliou de novo o direito à moral, pela falha, né, que houve num critério claro, né, de fundamentação ou de padrão moral para certas leis positivas, e a gente acaba convivendo com esse efeito de uma interpretação onde o juiz olha a lei, né, claro que olhar o caso concreto é importante, mas ele sempre acaba diluindo muito essa interpretação. E talvez o grande problema que a gente tenha hoje no Brasil é exatamente porque não existe essa limitação da hermenêutica, né? Não existe uma orientação clara da gente limitar o espaço dessa interpretação e até mesmo do controle de constitucionalidade.
Esse é um exemplo clássico. O que a gente chama de ativismo judicial hoje nasce de um inconformismo de certos grupos políticos, né? Quando perdem a discussão democraticamente no Congresso, por exemplo, e aí usam o judiciário como um instrumento para que o efeito da causa social que ele gostaria que fosse vista numa determinada legislação aconteça. E como certos juízes querem também esse efeito, esquecem a sua função constitucional, eles acabam alargando esse princípio da hermenêutica, né, interpretando lei baseado no seu efeito, não naquilo que ela deveria realmente constar ali dentro da sua capacidade ou da sua função constitucional. Então a gente tem um problema que tem que enfrentar no Congresso Nacional, que é o limite da interpretação da hermenêutica, da exegese, e também do controle de constitucionalidade. Até onde, né, certos atores do governo vão poder, né, atuar, né, qual o limite, a extensão do seu limite de atuação dentro da sua função constitucional. Essa questão da gente ter que criar, por exemplo, padrões objetivos ou mesmo subjetivos para aferir o impacto econômico e social das leis é muito perigoso, porque a gente está submetendo todo o aspecto do ordenamento jurídico e até mesmo constitucional a um princípio que é utilitarista e materialista. É assim, olha, a lei ela não é mais coberta ou fundamentada no seu princípio basilar de ser uma lei moral ou necessária para os interesses do país. Ela tem ali um limite que é seu impacto econômico. E isso está dentro do próprio ordenamento jurídico. Isso é muito perigoso. A gente vai estar botando como um critério, né, de recorte moral aspectos econômicos, como se eles fossem os mais importantes. Eu discordo disso, acho que tem consequências dramáticas isso no longo prazo e não deveria ser discutido na legislatura vindoura. Olha, por um lado, eu acredito que sim, a academia e a própria advocacia deveria ter uma proximidade com a formação do processo legislativo. Mas a gente tem que manter uma distância segura disso, porque a gente corre um risco, que é a tecnocracia, é a submeter, né, o homem, o desejo de uma sociedade a aspectos técnicos ou acadêmicos. E a própria tecnocracia ela é vista como um dos maiores riscos à democracia. É um regime que acaba sendo totalitarista porque é de fato a submissão do homem à técnica. Então, ao invés da técnica servir o homem, é o homem que começa a submeter a técnica. Essa ideia de que existe um ente que é puramente técnico e que ele não é político e que a gente tem que se submeter as decisões do país a aspectos totalmente técnicos são uma falácia filosófica, uma falácia intelectual e moral. É como se em cada área existisse um modelo que desse uma resposta certa, né? Você botasse ali um porquinho e saísse salsicha. Não acontece isso. Existem efeitos não previstos, os modelos técnicos e matemáticos mesmo, eles não são absolutos, eles descrevem através de probabilidades, enfim. Você não tem decisões que são puramente ali técnicas e que vão ser 100% verdade naquele momento. Então você sempre vai ter aspectos sujeitos ao erro. É claro que o técnico tem que suportar a decisão política. Muitas das vezes nós temos trabalhado no Brasil com o contrário, né? A política é que está dando suporte às decisões técnicas. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado. É essa má interpretação do meio com o fim. A técnica é o meio, mas a política é o fim. E o ser humano, né, é o princípio. Então a gente tem que entender que essa é a ordem das coisas, como elas deveriam ser. A gente olhar a política como ela deveria ser organizada em face do ser humano através da técnica. Então por isso que é perigoso esse pensamento. Agora, a academia e a advocacia pode fornecer e deve fornecer aspectos muito ricos que hoje não estão no Brasil, por exemplo, de pensadores e da filosofia do direito e que foram simplesmente cortados ou mutilados do Brasil por diversos aspectos. Inclusive pelo fetiche que a gente tem da academia hoje, tanto pelo positivismo e pelo pós-positivismo agora, assim como o neoconstitucionalismo, e também o fetiche do iluminismo, sem considerar todas as críticas que foram feitas da filosofia do direito, os seus efeitos que a gente sentiu, né, posterior ao princípio iluminista, que gerou vários problemas, porque não existe um só, existiu o francês, o alemão, o inglês, mas a gente sempre olha de uma forma muito reduzida sobre isso aqui no Brasil. Então existem vários outros filósofos do direito que a academia poderia ajudar o parlamento a pensar em termos de direitos naturais e direitos históricos que formassem uma legislação e um ordenamento
muito mais concreto para o cidadão brasileiro. Então a gente tem que manter, sim, né, tem que trazer a academia e a advocacia mais para perto do parlamento, mas manter uma distância segura e adequada. Olha só, primeiro vamos ver que a Lava Jato ela foi um fenômeno, né, uma operação multidimensional com vários vetores. E depois ela se tornou uma coisa específica chamada lavajatismo. E como é que eu vejo isso? Onde foi essa ruptura? Foi quando ela se corrompeu em ser um fim, que era o combate à corrupção, e passou a ser um meio. Um meio tanto para a captura de poder político, por exemplo, de desestruturar o parlamento, desacreditar o parlamento para que pudesse então ser capturado. Ao mesmo tempo também foi meio, né, para escolher e destruir alguns negócios que eram de interesse de setores ou de empresas monopolistas internacionais que acabaram comprando os ativos por um preço muito barato. Então você teve vários fatores, vários vetores nesse movimento, mas um deles, né, foi essa atuação no meio desse tsunami que se chamou Lava Jato, que virou lavajatismo através da sua própria prostituição. Olha o efeito maléfico disso. Empresas foram saqueadas pelo Estado, empregos foram destruídos e até hoje, por exemplo, no meu caso, tem o rótulo Lava Jato. Agora, qual é a realidade processual? Com apenas 3 meses, 4 meses depois da operação, né, o próprio TRF do Rio de Janeiro disse que não havia, por unanimidade, nenhum vínculo com a Operação Lava Jato. E depois foi redistribuído no Rio. Posteriormente isso, o STJ, por 7-1, também disse que a competência não é nem do Rio de Janeiro e acabou indo para Brasília. E hoje, liminarmente, o TRF de Brasília decidiu que o processo está suspenso em função da ausência, né, de material comprobatório, ou seja, provas, e pela atipicidade de alguns fatos, ou seja, não são crime. Então, como é que nós convivemos com um Estado que pode ser capturado, saquear o seu indivíduo que ele deveria, de certa maneira, proteger, estruturar a ordem, e ele acaba desestruturando uma ordem por causa disso, em função de uma captura que só ajudou grupos econômicos que tinham interesse em manter o monopólio dos seus mercados. Então isso é sério, a gente tem que realmente pensar, porque os efeitos são danosos numa captura como essa, numa utilização do Estado, né? Agora, se você pergunta se eu fui vítima do lavajatismo, não. Eu fui vítima desses grupos que queriam manter o seu monopólio sobre setores da economia. Quem foi vítima do lavajatismo foi o Brasil, foi a liberdade do indivíduo, o devido processo legal e a nossa liberdade, assim como a livre iniciativa.